3 de julho. Meus filhos passam o tempo julgando os outros e a si mesmos, mas sou o único capaz de julgar e o absolvi graças ao meu sangue. Sua absolvição custou o meu sacrifício. É por isso que me ofendo quando ouço meus filhos criticarem duramente uns aos outros e odiarem a si mesmos. Se você viver perto de mim e absorver minha palavra, o Espírito Santo o guiará e o corrigirá, sempre que for necessário. Não há condenação para aqueles que pertencem a mim. Vamos nos concentrar, mentalizar a presença do Mestre Divino, do nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a quem passa pelas provações, dai luz a quem procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas dores se acalmarão, todas lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia, Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas o espelho, onde há de se revestir a vossa divina imagem, assim seja. Jesus, nosso divino mestre, abençoe o nosso estudo, abençoe os nossos lares, envolva a sua luz divina sobre todos nós. Fique conosco agora e sempre. Assim seja. Então, quem vai ler o Evangelho hoje? Temos poucas opções. Ou é a senhora ou eu, Manuel Estevam, que eu vejo aqui na sala. Se quiser ler também, fica à vontade. Seu áudio, acho que está desligado. Eu posso ler, aí você me ajuda. Tá bom, eu te ajudo. Pode ler. Eu vou pegar aqui meu evangelho. Eu não sabia que eu ia ler, nem coloquei aqui, só um minuto. Pode destravar seu áudio, dona Antônia, por favor. Aí. Eu vou ler o capítulo 22, o capítulo 21,
Item 8. Os inimigos desencarnados. Não, não é 21, é 12, desculpe. Capítulo 12, item 8. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode prosseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio de experiências e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo que o seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder, mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e com consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Isto é, pela caridade, que essa não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os conduzir ao caminho do bem e de construir para a salvação deles. É assim, contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai-vos uns aos outros, amai-vos os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Nossa, que forte essa lição. E a gente, quando observa assim, o que ele diz, amai os vossos inimigos, né? A gente geralmente a gente lembra mais dos que estão encarnados, dos que estão por aqui ainda. E aqui fala
isso sobre os que já estão do outro lado, mas que ficam obsediando, e também me chamou muita atenção essa parte que ele fala que aqueles que ainda estão tão ligados ao mal são os que são chamados de demônio, né? Porque geralmente a gente ouve muito essa palavra e tal. E eles são simplesmente os espíritos que ainda estão sobrecarregados do ódio, das vinganças, né? Eu entendi assim. Eu entendi que a gente precisa orar por eles também, né? Para poder já ir. E também uma coisa que uma vez eu ouvi lá no centro, numa reunião, que a gente tem que buscar ficar bem com todos enquanto estão aqui, porque a gente está aqui para isso, né? Também para tentar promover a paz, o perdão, para ir mais leve, né? Então, para mim, eu entendo que quando Jesus disse amai os vossos inimigos, é no sentido da gente estar sempre liberando esse amor para todos em qualquer circunstância. Você quer falar alguma coisa para eu aprender? Eu acho que a senhora falou tão bem, dona Antônia. Mas eu concordo. Eu só fiquei na dúvida. O começo, a senhora começou desde o começo, do item 5, né? Eu tinha entendido que era o 8, mas a gente começou do 5. Eu só coloquei aqui no chat, porque a Márcia entrou, se ela quiser acompanhar. Desculpe, realmente eu falei o item 8, mas é o item 5. Não, depois eu me achei na leitura. Mas foi bom a senhora ter começado desde o começo, que às vezes a gente começa no meio e aí a gente perde um pouco, né? Mas eu entendi o mesmo que a senhora, que a gente tem que tentar o amor aos inimigos, mesmo em relação aos desencarnados. E quando a senhora fala que a gente não deve tentar resolver as nossas diferenças aqui nesse plano, eu acho que é por isso, porque a gente vai desencarnar e a gente vai encontrar esses espíritos no outro plano, né? Então, assim, a gente tem que tentar resolver as nossas pendências onde quer que a gente esteja, né? Seja nesse plano, seja no outro. Mas se a gente está nesse, que a gente consiga, né, resolver as diferenças com os nossos afetos e não criar situações em que a gente vai acabar aderindo novos inimigos, né, assim, que às vezes a gente também, né, em vez de vir aqui resolver o problema, a gente cria outros, então, tentar sempre resolver essas pendências. E é uma parte do final do texto que a senhora estava lendo, eu entendi que antigamente eles entendiam que esses demônios, né, que as pessoas chamavam de demônios quando uma pessoa estava, sei lá, né, possuída, alguma coisa assim, e não entendiam o que era, o Espírito vem explicar para a gente, o Espiritismo, que na verdade são espíritos desencarnados, com os quais a gente tem alguma pendência e que estão obsidiando a gente do outro lado, né? Então, assim, a gente às vezes pode estar sendo nesse plano vítima, a gente não sabe o que a gente fez para eles no plano, no outro, né, na outra vida. Como a Luciana fala, a gente nunca é só vítima, né? A gente está apenas encarando as consequências dos nossos atos, mas às vezes esse, aspas, inimigo, esse desafeto que a gente tem de outras vidas está em outro plano e acaba interferindo da mesma forma, né? Então, prestar atenção nisso também. Não só o que acontece aqui, mas a gente pode sofrer influências do mundo material, espiritual. Uma vez eu li que as pessoas até que acabam sendo consideradas loucas, né, as pessoas que estão nos hospícios, ou alguém que às vezes sofre de uma grande depressão e não sabe por quê, não tem causas, né, pode ser que seja influência de espíritos, né, mal intencionados, de baixa frequência, ou aqueles com quem a gente tem alguma pendência. Eu já li também, não me aprofundei sobre o assunto, mas explicaria porque ao que para algumas pessoas acaba sendo muito mais difícil, porque elas são muito mais atingidas por por esses males, digamos assim, né? Mas, enfim, isso é o que eu me lembro. E eu acho que é a mesma coisa, né? Se o amar o inimigo, se a gente ainda não tem condições de amar o nosso desafeto, mesmo a gente não lembrando quem ele é, porque ele está do outro lado, pelo menos não odiá-lo e tentar fazer uma oração para ele, né? Se a gente está passando por algum problema, acho que independente de a gente estar nesse plano, se esse problema vem de um outro plano, sempre fazer uma oração para que a espiritualidade amiga, para que Deus nos ajude a acabar com
com essa briga, com esse rancor, para diluir isso, né? A gente tem que pedir perdão, né, para esse espírito que a gente, em algum momento, deve ter feito algum mal, para que ele fique em paz também, né? Porque alguém que está arquitetando uma vingança, que está executando uma vingança, não pode estar bem também, né? Está atraindo muita coisa ruim para si também. É o que eu me lembro, Dona Antônia. Eu não sei se eu posso falar mais do que isso, não. Eu lembrei de um exemplo que eu presenciei uma vez, porque aí eu lembrei assim, porque a gente tem inimigos desencarnados que a gente não lembra, é claro, porque pode vem a gente que já viveu muitas encarnações, então em outras encarnações a gente pode ter feito muito mal, ter sido cruel. Aí eu lembrei de um momento que eu passei lá, porque eu participo de um grupo mediúnico de reunião de desobsessão, que a gente trabalha, os médiums transmitem, o que os espíritos chegam para falar, e eu acho muito interessante esse trabalho. Estou até sentindo falta, já tem mais de um ano que a gente parou, né? Então, teve um momento lá que me chamou muita atenção, porque nós temos o coordenador da reunião, ele sempre conversa com os espíritos que chegam através do médium e ele vai tentar dialogar com o espírito, tentar ver o que ele está sentindo, o que ele precisa, qual o conselho que tem que dar para ele, essas coisas, para entender por que ele está ali, se ele entendeu. Aí teve um dia que me chamou muita atenção, porque o espírito que chegou no médium e ficou falando era um inimigo do passado do próprio coordenador da reunião. Então, isso me chamou muita atenção, eu não imaginava aquilo ali. Quando o coordenador foi conversar com ele disse, você foi muito cruel, foi você que me matou, foi você que fez assim, aí contou alguns detalhes, você foi muito mal. Aí o coordenador falou assim, com muita humildade, falou, meu irmão, se eu te fiz algum mal, eu te peço perdão agora. Isso nunca mais vai acontecer, eu não quero mais isso. Eu conheci Jesus e provavelmente nessa época eu não conhecia, conversou com ele com tanta humildade, aí ele foi e falou assim, realmente, eu tenho observado a sua conduta, você mudou mesmo, você mudou muito, você realmente está diferente. Isso me chamou tanta atenção, porque provavelmente aquilo que ele mencionou que aconteceu entre ele e esse coordenador foi há uns 400 anos atrás, né? E ele ainda estava com raiva, assim, não tinha ainda conseguido tirar aquela mágoa. E o coordenador conversou muito com ele e fez com que ele entendesse que aquilo ali passou e que ele nunca mais ia fazer esse tipo de coisa, e acabou que ficou tudo bem, e foi tão interessante, eu acho que isso ali foi uma bênção, foi um momento abençoado, Deus deu uma oportunidade deles se encontrarem, um encarnado e outro desencarnado, eu achei tão forte isso que eu não esqueci mais, e achei muito interessante esse momento. E seria bom se a Márcia abrisse a câmera para ajudar a gente um pouquinho aqui. Márcia, o quórum tá baixo aqui, se você quiser participar mesmo só com o áudio. Mas é arrepiante esse seu depoimento, Dona Antônia. Nossa, só de pensar, assim, que ele aproveitou uma reunião para se comunicar e tinham tantas testemunhas, né? É o tipo de coisa que é raro a gente, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu não sei se isso tem relevância. Eu acompanhei a reprise de uma novela chamada A Viagem, que passou no Viva, e diz que ela é baseada na obra espírita, né? A autora se baseou no Nosso Lar em mais uma obra. E, assim, aquele espírito que se vinga a novela inteira, o Alexandre, diz que é de outras vidas até, né? Ele se vinga do Otávio e tal. No final, passou o último episódio ontem, ele finalmente se arrepende, né? E vai para o nosso lar, assim. E depois ele escolhe reencarnar, né? Na mesma família. Eu achei aquilo, assim, muito bonito, porque ele se arrependeu e ele quis ser filho do cara que ele mais prejudicou, né? Daquele outro personagem, assim. Eu fico pensando, nossa, é um bom exemplo, né? De quantas pessoas ele influenciou negativamente. Ah, mas a Márcia quer falar agora, eu vou até interromper aqui.
Então, essa coisa da novela, ela foi sim baseada no espiritismo, só que tem muitos erros, né, ali. Por exemplo, quando ele reencarnar, não é só um pedido da gente, né? Ah, eu preciso reencarnar. Por quê? Porque existe toda uma sociedade, todo um contexto que deve estar junto a esse desencarne. Por exemplo, vamos supor, nós desencarnamos. Então, muitas pessoas que passaram pela nossa vida, né, em contendas, em desafios de perdão que não foram realizados, ou também que nós fomos algozes, né, ainda estão no caminho. Então, tem que esperar o povo todo desencarnar, né? Lá na parte espiritual, a evolução, o trabalho, aquela coisa toda do espírito, para depois voltar todo mundo, né? Aí vai ver se vai vir pai, se vai vir filho, se vai vir parente, se não vai vir. Então, as linhas mestras da encarnação não é dado pelo nosso querer, é dado por Deus, porque Ele vai enviar, né, os executores para realizar o planejamento das linhas mestras da nossa encarnação. Né? É lógico que essa novela eu assisti já ela 3 vezes, eu adoro, né? Porque mesmo assim com erros, porque a gente está aqui estudando doutrina, é difícil, você imagina a pessoa fazer uma obra, né, baseado somente em 2 livros, né, assim, sem muito se aprofundar, tem erro, normal. E também, mas é muito interessante essa novela, que muita coisa ali está coerente com a doutrina, né? Em relação aos verdugos de vidas passadas, né? Nós sempre nos colocamos em posição de vítima. Ah, eu estou sendo obsidiada e ele é muito ruim porque ele me persegue, porque não deixa eu dormir, porque né? As queixas das pessoas. E muitas das vezes é um pobre coitado que não conseguiu perdoar o que nós fizemos. E às vezes o que a gente fez foi muito grave. Se hoje eu vejo assim, né, a nossa dificuldade de perdoar, às vezes, uma pessoa que a gente tem um afeto, uma disposição, que de repente faz uma injustiça com a gente, uma coisa, a gente já fica ressentido, né? A gente já fica assim, poxa, gosto tanto de fulano, fulano faz isso comigo. Oi, você fica naquela angústia. Você imagina um inimigo, vamos dizer assim, um inimigo, porque quando fala inimigo, para mim é muito forte. Eu acho que eu não sou inimiga de ninguém. Eu penso que eu não sou inimiga de ninguém. Eu não tenho, se eu pensar assim, eu tenho inimigos? Eu não tenho inimigos. Agora, se alguém não gosta, é meu inimigo, eu não sei, entendeu? Estou falando porque eu acho tão pesado essa coisa de inimigo, né? Inimigo, você coloca assim um rótulo, né, do mal, né? É o mal, né? Aquela coisa. E na realidade, é muito difícil essa coisa do perdão, que é muito bonito a gente falar no estudo, é muito lindo. A gente falar no estudo, estudar, ler as palavras, está dentro de um centro espírita onde todo mundo comunga dos mesmos pensamentos, onde todo mundo comunga das mesmas ideias, né? Mas vai você para um coleguinha seu, vamos supor, discordar, que hoje em dia aí que não nem já estamos falados que dentro da nossa doutrina a gente não tem que levantar questões políticas, né? Não estou querendo levantar questões políticas, mas vai alguém falar de política. Ah, minha filha, o negócio muda de figura, né? Então é um agredindo o outro. E são coisas assim, mosquito aqui. E são coisas assim que as pessoas não respeitam a opinião do outro, não vê a coisa do outro, mesmo que o outro esteja errado ou que não esteja com a visão muito certa, tal, mesmo assim a gente tem que respeitar, né? Então, assim, aí você vê a dificuldade que a gente tem de aceitar pequenas coisas. Você imagina um homicídio, né? Uma lesão corporal mais grave de alguém da nossa família, a capacidade da gente perdoar ou não, coisas mais graves. Você imagina, dura séculos, né? No caso aí do exemplo que a dona Antônia deu, né, do 400 anos, você imagina. Gente, são 4 séculos, né?
4 séculos ele não perdoou. Então, dentro desses 4 séculos, com certeza já teve mais do que uma encarnação, né? Então, assim, é complicado, a gente tem que refletir mesmo e saber que a gente tem que se resolver enquanto está a caminho, né? Enquanto eu estou a caminho, meu Deus, tira esse peso do meu coração, tira esses pensamentos que vêm em relação à pessoa, que me magoou, que me fez mal, né? A gente tem que ir trabalhando os nossos sentimentos, mas sendo fiel a eles, porque também não adianta a gente fazer da boca para fora. Não adianta a gente, né? Ah, porque eu sou espírita, eu estou estudando e eu não posso sentir isso. A gente sabe que não pode, mas entre o não poder e o sentir, tem uma distância que é a evolução da gente, a evolução moral. Eu aqui em casa, meu discurso é assim, eu falei, gente, ainda não estou evoluída para isso, mas eu vou chegar lá, porque eu ainda me aborreço com determinadas coisas, né? Então, eu vou chegar lá, eu vou conseguir organizar meus sentimentos e tal, porque a gente tem que ter essa maturidade, que a gente está no caminho, a gente ainda não chegou, né? A gente está no caminho. E, assim, esse exemplo que a dona Antônia deu, né, de humildade, e a gente acha que pô, foi uma misericórdia, eu acho que foi até por misericórdia divina que isso aconteceu, né? Que ele veio, porque ele veio com aquela agressividade e a outra parte teve a oportunidade de pedir o perdão, né? De falar, poxa, olha, eu estou em outro... É igual hoje a gente trabalha os nossos sentimentos, né? Estou acompanhando o Haroldo, negócio de educação dos sentimentos, né? Na Odisseia, nas coisas que ele coloca no YouTube. Então, só um minutinho. Então, aí perdi até o raciocínio, o marido chamando. Então, o que acontece? A gente tem que... É difícil a gente educar nossos sentimentos, porque muitas coisas a gente não quer sentir e sente. Aí você fica, né? Poxa, eu não queria estar sentindo isso, mas eu ainda, né? É igual assim, poxa, eu não queria estar sentindo isso, mas eu ainda sinto isso. E aí a gente fica vamos dizer, se flagelando, né? Ou ainda sinto isso, não, eu sinto isso, vai passar, eu vou conseguir e bola para frente, né? Eu estou lendo o livro Paulo e Estevão, mas eu estou lendo para estudar, não simplesmente para ler a obra, esse romance. E quando você lê para estudar, é uma outra visão que você tem, porque você estuda a cidade onde aconteceu, as pessoas que estão envolvidas, a questão política da época, né? Aquela coisa toda. E você vê que o Saulo, ele fez atrocidades né, com os cristãos, né, da época primitiva, né, logo depois do desencarne de Jesus. E quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, né, antes que acontecesse isso, aconteceu outras situações que fosse despertando esses pensamentos nele. Então, a transformação, ela é assim, ela vai despertando, ela vai brotando, a gente vai nutrindo, né? Como é que está o tempo aí? Estou falando muito? Aqui eu estou sem relógio. No relógio não apareceu, acho que você pode falar mais um pouquinho, assim. Tá interessante. Não. Vai nutrindo esses sentimentos, entendeu? Bons, e vai mudando o nosso padrão de pensamento, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Porque vem sempre um pensamento assim, eu fui capaz de fazer isso. Tá, eu fui capaz, mas hoje eu estou me esforçando para ser uma pessoa diferente, eu vou substituir, que eu vou superar isso, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou conseguir... Entendeu? A gente tem que estar sempre acionando a nossa vontade e em sentido de nos renovar em sentimentos e de seguir adiante. Porque se a gente ficar olhando para trás, né, a gente não consegue seguir. Então, quer dizer, chegou esse espírito, né, e falou com o doutrinador, né, da reunião mediúnica, falou e ele
pediu perdão, pediu, né, que ele estava em outra situação. Olha só que foi um presente, né? Porque teve ali, com certeza, uma libertação das duas partes, né? Um que pediu perdão, né, pelo que fez, que não conhecia Jesus, e o outro que estava carregando aquele peso, aquele sentimento, aquilo tudo. Então, a gente tem que sempre estar agradecendo a Deus, que a gente recebe tanto do céu, e tantas coisas, né? Nas mínimas coisas que acontecem. Não sair para o trabalho e voltar e não te acontecer absolutamente nada de mal, isso já é uma dádiva, né? Você levantar de manhã, poder respirar sem sentir os pulmões oprimidos por qualquer doença, isso é uma dádiva. Isso não é coisa corriqueira, isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva divina. Então, a gente tem que estar sempre olhando o lado melhor. Principalmente quando a gente está passando por momentos turbulentos na vida da gente, né? Seja na família, seja no trabalho, a gente tem que estar sempre olhando numa direção de gratidão de tudo e que a gente vai conseguir chegar lá. Fala aí, que horas tem aí, Silvia? Márcia, eu vou fazer um comentáriozinho e pedir para você fazer a prece, tá? Eu Tá acho, bom. assim, do que você falou, que eu consigo relacionar é uma coisa que já foi falada aqui. Uma coisa é o nosso pensamento, que vem e às vezes a gente não controla. O outro é a nossa consciência, né? É o quanto a gente vai pensando, trabalhando esse pensamento, né? Então, pensamento ruim a gente tem, mas a questão é o quanto de importância que a gente dá para ele. Uma vez eu li que a gente tem mania de sempre lembrar mais das coisas ruins que fizeram para a gente do que das coisas boas. Então, às vezes, uma pessoa tá do nosso lado ali, nossa amiga, sempre coisas boas, coisas boas. Ela cometeu uma falta, a gente sempre lembra daquela falta. A gente não lembra tanto das coisas boas, a gente tem mania de lembrar das coisas ruins. Sabe o que eu falo aqui em casa quando reclamam de mim? Eu falo, olha, eu faço 100. Quando eu faço 99, vocês reclamam. É assim mesmo? Não, não estou evoluída para isso, não. Vamos embora me dar valor. Você faz a prece para a gente, Márcia, aí, né? por favor? Tá Faço bom. sim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por esse momento maravilhoso de comunhão com o alto, de reflexões profundas em relação aos nossos sentimentos, aos sentimentos de todos que nos rodeiam, da nossa capacidade de se renovar a cada dia em nome de Jesus, em nome do Evangelho, de toda a sua doutrina deixada, como um presente para nós, como uma bússola a nos guiar, né? Agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais, dos mentores do nosso grupo online, que estão presentes, elevando também os pensamentos a todos que não puderam chegar hoje aqui, seja por qual motivo for, que eles todos sejam amparados, que eles recebam todas as energias produzidas aqui, que a nossa água seja magnetizada, colocada nela, o remédio que nós precisamos, né? E agradecendo por tudo, hoje e sempre, Jesus, em teu santo nome, assim seja, e graças a Deus. Muito bem, fechamos um bom tempo. Vamos tirar nossa foto e encerrar, tá, gente? Vou só minimizar a tela aqui. Para não aparecer coisas que não devem. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Sorriam. Pronto, pode se mexer. Obrigada, gente, por tudo. Gratidão. Até amanhã. Até amanhã. Muito bom nosso encontro. Deus abençoe. Boa Deus noite. abençoe. Tchau.